Boa tarde, professora. Meu nome é Latifo Cássimo. Vou falar sobre direito. Bem, o direito é uma área muito ampla que abrange muitos aspectos. Por exemplo, o direito em si, ele meio que, só por ser direito, envolve muitas regras. Por exemplo, eu tenho uma ideia aqui sobre o direito. O direito pode ser interpretado ou ser visto como uma lei que norteia toda a sociedade. Isso porque sem, sem o direito, é claro que todo mundo não teria nenhum valor. Então, qualquer direito é válido, por exemplo. Então, o direito meio que é um processo muito cuja o elemento pode não ser visto como algo pertinente na sociedade, mas direito é algo que visa regulamentar as leis e obrigações na sociedade para cada cidadão ou cada indivíduo ter direitos numa certa sociedade, ou num certo setor ou num certo ambiente. Direito, direito é muito amplo, ele pode ser visto em muitos aspectos, mas o objetivo do direito, ele cuja sempre focalizar-nos nas regras e obrigações, porque sem direito meio que a sociedade fica sem caminho ou sem direção. Digamos que direito é uma ferramenta fundamental que visa regular toda a sociedade em uma lei. Caso alguém cometa um erro ou um crime, o direito servirá, tomará decisões, ou caso alguém morra, o direito tem essa capacidade de tomar as decisões daquela pessoa. Então, o direito, ele meio que tem muitas áreas amplas, então ele controla tudo e faz com que as coisas sejam seguidas pela regra ou norma numa determinada situação. Sim, o direito, ela baseia assim em muitos aspectos, porque existem muitos direitos, por exemplo, muitos direitos na sociedade, e na verdade o direito, ele sempre está constante em lei, porque num país ou numa sociedade ou num continente em si, eles sempre haverá leis rígidas, ou talvez mesmo não sendo rígida para poder me encaixar ou endireitar a sociedade em si. Ele trabalha muito mais nesse aspecto. O direito em si, ele é uma área muito ampla, muito grande, e que não pode ser vista e interpretada como agora, mas o direito em si, ele meio que ao longo do tempo ele veio crescendo até que já tem direitos de internet, direito de algumas falsificações de documento, de músicas. Então, ter direito em algo é ter poder em comandar alguma coisa, é ter o que fazer com alguma coisa, ou ter chance, ou ter uma possibilidade, caso alguém falsifique os documentos ou falsifique a tua obra, seja escolar ou seja qualquer obra que seja, né? Então, o direito, ele tem essa ideia. O direito meio que ele divide as coisas, ou põe todas as coisas na linha, e que para que não haja mais problemas. O direito, ele serve para esse tipo de trabalho. Ele sempre virá para solucionar os problemas e mesmo não sendo corretamente, mas o direito, ele sim serve, prevalecerá sempre nas nossas vidas e na sociedade, porque tudo que a gente faz envolve direito, tudo que a gente vê, tudo envolve direito. É claro que eu não vou chegar numa empresa e começar a trabalhar sem direito, sem regras, porque cada sociedade tem suas regras e as suas regras devem ser obedecidas. Então, o direito em si, ele meio está nesse sentido. É a área muito grande, e quando se trata de direito, não se trata só uma coisa, trata-se de milhares de formas de ter direitos, e que cada sociedade tem, cada indivíduo ou cada cidadão tem direito a seguir ou obedecer os direitos que estão estabelecidos numa certa determinada lugar, ou numa certa sociedade. Então, o direito meio que trabalha em esse aspecto. O direito em si, ele meio que busca, né? Busca solucionar os problemas, porque sem direito, é claro que a sociedade ele meio que fica sem direções. Então, é mais ou menos isso. Então, o direito, ele busca resolver
ou saber entender o que deve ser o que deve ser precisado para resolver esse aspecto. Por exemplo, caso alguém mora ou alguém que era casado, ou alguém que era casada com alguém, então o direito ele está vem ali para solucionar ou dividir as propriedades ou dividir as heranças. Se, por exemplo, caso eu mora um dia, então caso eu tenha me casado com uma mulher, essa mulher terá que dividir, caso a minha família ter problemas devido às heranças que eu tive com essa mulher que eu deixei, né? O direito ele vem ali para impactuar ou conceituar que isso aqui isso tem que ser assim até nesse determinado assunto. Então o direito tá ligado nesse aspecto. Ele é grande, ele cuja mesmo é muito enorme. Estou falar sobre só falar de direito, estou a falar de muita coisa no mundo. Acho que estou a falar o mundo inteiro, porque sem um direito o mundo meio que não existiria, porque todo ser humano tem que ter direito, toda empresa, todo qualquer lugar que envolve trabalho, há direitos para uma pessoa, para um cidadão, um indivíduo que trabalha naquela parte de direito. Então, mas é mais ou menos assim. O direito ele está sempre ligado a esses aspectos. Ele está sempre para conceituar os problemas, resolver e buscar soluções, porque hoje em dia o direito está crescendo, está sendo cada vez mais grande e está conquistando milhares hoje é visto como referência em principalmente nas redes sociais, porque muitas pessoas hoje optam roubar ou roubar conteúdo dos outros. Então o direito vem trabalhando a esse aspecto para o quê? Ou fraudar aquelas pessoas, ou caso a pessoa tenha roubado um conteúdo do outro, o direito ele em si ele vem ali para julgar aquela pessoa e fazer com que aquela pessoa se aperceba que tudo que ele for a fazer há consequências e o direito tomará decisões devido ao seu ato. Então o direito mais ou menos é isso aí. Então se caso o direito um dia não for seguido, é claro que todo mundo vai estar numa situação muito complicada, porque o direito ajuda-nos, nos diz como a gente pode viver e como a gente pode se sentir, como a gente pode estar e nos deixa seguro, porque todo mundo tem defeitos, mas com o direito a gente, quando se trata de direito, o direito ele meio que mostra que não importa, mesmo não importa qualquer cidadão na vida. Caso alguém tenha errado, tenha direito à prisão ou qualquer coisa, ou tenha direito a fazer qualquer coisa, tem direito a fazer tudo, mas tudo não digo no sentido de exagerar as coisas, no sentido de viver a vida e obedecer às regras que foram impostas numa determinada assunto ou numa determinada área. Então o direito, ele trabalha nesse aspecto, é um campo muito grande, já que ele veio crescendo mesmo desde os anos 90 até agora ele cresceu demais, então meio que está num aspecto muito amplo, então ele meio que está a trazer essa expectativamente para mudar a nossa visão e buscar com que a gente tenha uma ideia, caso alguém um dia erre ou alguém falhe alguma coisa, se comprometa, então tem que seguir o procedimento, né? Porque hoje em dia as leis são rígidas, principalmente no direito. Tem direito penal, tem direito de trabalhista, tem muitos direitos, né, que falam sobre como é que se deve a um setor, como é que se deve trabalhar a um setor, como estão estabelecidas as regras. Então o direito em si ele funciona desse aspecto, ele regula as pessoas ou dá normas ou orienta as pessoas como é que podem fazer ou como é que podem se estabelecer numa certa sociedade, e como qualquer cidadão, qualquer indivíduo na sociedade, ele meio que está ali para ajudar ou te mostrar que tudo que você for a fazer ou tudo que você faz, você está no seu direito. E você tem liberdade a gozar do seu direito, você é livre a escolher o que você quiser, você não é obrigado a fazer nada, porque o direito em si, ele já diz que o nome em si já diz, é direito. O direito é ter poder em alguma coisa, é ter poder em fazer alguma coisa, é ter poder em é ter poder e capacidade e ser capacitado em alguma coisa. Direito é tudo que envolve mais força ou capacitação ou vontade em si. Então é mais ou menos isso. O direito estabelece-nos é uma área muito grande, o direito em si é muito grande.
ele em poucas não existem palavras, não existem não existe um trabalho sem direito.